Bom, gente, essa nossa tríade aqui, falando sobre o inconsciente, e agora nós vamos falar do inconsciente na visão de Jung. Quem foi Jung? Carl Gustav Jung foi um psiquiatra também, e também psicanalista, contemporâneo de Freud. Ele viveu entre 1875 e 1961, ele viveu 20 e tantos anos, quase 30 anos a mais que Freud. E em certo momento os dois viajavam juntos, faziam seminário juntos, buscando aí esta realidade, essa nova ciência que se levava para o mundo todo, que era a psicanálise. E aí, durante alguns anos trabalharam juntos e depois começou a se ter uma ideia diferente de uma coisa e outra, e com novas criações e com outras abordagens que Freud não concordou muito, ou que Jung discordou de Freud, e Jung então começa a andar só e começa a destrinchar outras questões. Então ele começa a trabalhar outras questões, né, do inconsciente. Nós estamos aqui tratando sobre a questão do inconsciente, e Jung começa a trabalhar com duas questões sobre o inconsciente. O inconsciente pessoal, que é o inconsciente individual, e o inconsciente coletivo, que é o inconsciente interpessoal, que é fora do indivíduo. Então ele começou a trabalhar essas duas coisas e deu início então à psicologia analítica, que é uma visão não tão distante de Freud, mas com uma outra abordagem, mas com linguagens bastante interessantes. E como eu já disse e digo sempre, que Freud, Lacan e Jung, para mim, são os maiores nomes da psicanálise mundial, e são nesses nomes que eu quero trabalhar o nosso trabalho dentro da psicanálise. É o que eu quero trazer mais à tona para vocês, que é o que mais interessa, são o legado que esses três homens deixaram: Freud, Lacan e Jung. Cada um deixou a sua expressão, a sua maneira de olhar para a mesma coisa com palavras diferentes, e é importante a gente fazer essa diferenciação dentro de uma mesma coisa para que se possa trabalhar. Tá? Então, eu sou o professor Carlos Romero Rossi, professor Dr. Carlos Romero Rossi, sou professor de psicanálise no curso de formação e pós-graduação em psicanálise do Instituto Sou, e estou aqui trabalhando com você essas três escolas da psicanálise, né, importantíssimas, que trouxeram coisas muito importantes e interessantes para nós. Então, dentro do que Jung deixou para nós, ele disse o seguinte, que a fixação de limites no campo da consciência humana é um fato impossível de ser consumado. Então, não existe limites para a consciência. Que, na verdade, o que ele estava querendo dizer é que tinha algo que ia para além de tudo isso, que é denominado inconsciente, como Freud já disse, como Lacan trabalhou também, e Jung vem trabalhar. Então, ele distinguiu em dois grupos, né, que é o desconhecido do mundo interno. Então, para Jung, inconsciente é o desconhecido. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho noção do que é, aquilo que eu não sei o que é, isso para Jung é o inconsciente. Então, primeiro, ele vai tratar do desconhecido no mundo externo, que é o inconsciente coletivo. E ele vai tratar também do desconhecido do mundo interno, que é o inconsciente pessoal ou inconsciente individual, que já foi trabalhado por Freud, e após aqui vai ser também trabalhado por Lacan. Eu falei de Lacan antes de Jung, não tem nenhum problema.
se fosse na ordem cronológica, Jung tinha que vir primeiro do que Lacan. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque são três coisas distintas e que eu estou trabalhando especificamente com você e que a gente não precisa, então, ficar aqui com muita coisa. Tá bom? Então, veja bem. Então, Jung defende a ideia de que é o inconsciente que cria o consciente. Ele trabalha com essa ideia. Portanto, em última análise, a concepção junguiana, o inconsciente é a mãe da consciência. De acordo com Jung, o inconsciente se divide em duas camadas, que é esse inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo que ele começa a trabalhar. Então, o inconsciente pessoal para Jung era mais algo esquecido, algo que a pessoa viveu, ou ela viveu fisicamente, ou ela viveu intrinsecamente, ou ela viveu empiricamente, mas alguma coisa que essa pessoa sabe, mas ela não sabe explicar. Ela sabe, mas não sabe que sabe. Então isso é o empírico. Então, sabe aquelas coisas que você fala assim, poxa vida, isso aqui eu sei, mas eu não sei onde eu estudei isso, eu só sei que eu sei. Eu não sei explicar como que eu sei, por que que eu sei, onde foi que eu aprendi, e que a pessoa parece que já está lá dentro da sua mente, e Jung chama isso do inconsciente, trazendo para a consciência, ou seja, fabricando o consciente. Tá? Então, muitos pensadores, depois de Jung, trabalhando nessa linha junguiana, que vai cunhar essa expressão de que nós criamos a nossa realidade a partir do nosso conjunto de crenças, aquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente começa então a trazer do não saber para o saber. E aí começa todo esse processo de trabalhar o inconsciente, no caso de Jung. Então vamos lá, falando do inconsciente pessoal, o inconsciente do indivíduo, é justamente isso. Para ele já é algo que já tinha sido vivido de alguma maneira não explicada, mas que aquela pessoa esqueceu, aquela pessoa ou esqueceu, ou ela, por causa de um recalque, por causa de uma repressão, aquilo foi reprimido, aquilo foi guardado, aquilo foi escondido num cantinho, e ficou ali naquele canto. Então, para Jung, tinha mais essa conotação de algo que a pessoa já sabia. Freud falou disso também. Freud fala isso também. Lacan fala isso também, mas Lacan trata isso como uma representatividade. A pessoa tem algo, mas ela vai representar de alguma outra maneira. São as representações que Freud usou, Lacan também usa, e Jung vai chamar isso de algo esquecido, de algo que foi encoberto de alguma maneira, que é o inconsciente, tá? Então, não é muito diferente as três visões. Freud, Lacan, Jung, só é uma maneira diferente de lidar com o assunto, é uma maneira diferente de tratar o assunto, então, e ele tratou dessa forma. E para entender o inconsciente individual ou pessoal, Jung fala que existe um inconsciente agora que é coletivo, que é uma nuvem de informações aonde tudo se já existe, todo conhecimento já existe, ou seja, tudo é consciência. Então, para alguns filósofos, tanto antes como após Freud, alguns filósofos questionaram a psicanálise justamente pela questão de que para eles tudo já era consciente. Mas para Jung começa a explicar essa questão que isso está, se sabe, mas não se está claro que se sabe. Então essa nuvem de informações acima da nossa cabeça, aonde carrega informações de tudo que já existe em todas as culturas, em todas as gerações, que já existe desde sempre e até o que vai existir, para Jung, isso é denominado como inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo ele tem várias camadas, como até o próprio Jung chama as camadas da cebola. Então existem muitas camadas de inconsciente coletivo. Tem as camadas culturais, onde culturas que não conheceram uma a outra,
elas carregam a mesma informação ou os mesmos costumes, ou as mesmas práticas, ou os mesmos rituais, por exemplo, rituais antigos, aí tem os rituais indígenas, tem rituais que nenhuma dessas culturas elas se conheceram, e mesmo assim elas carregam as mesmas práticas, práticas muito parecidas, ou muitas vezes as práticas praticamente idênticas. Então Jung começa a nos mostrar isso, que isso é a construção desse inconsciente geral, esse inconsciente que carrega todas as informações, tá? Que carrega o quantum, ou seja, a quantidade de energia e de informação que está tudo dentro desse campo, esse campo geral que podemos, então, conforme Jung disse e conforme Jung explicou, que é o inconsciente coletivo. Então, dentro desse processo de inconsciente coletivo, se existem essas questões, camadas culturais, aí tem camadas de crenças, aí onde que surge o nome de crenças limitantes, porque existem umas crenças que são manipulativas, que elas são de domínio domínio de regiões, de domínios de camadas, então é outra camada. Aí vem camadas do desconhecido, que são camadas consideradas camadas espirituais, aonde se carregam hierarquias de seres que não são desta constituição de coisas, mas que para Jung estava presente. Se você for ver em sânscritos, escritos antigos, até mesmo a própria Bíblia, você vai ver anotações de coisas, de fenômenos acontecendo em todo o tempo, em todas as culturas, em todas as eras e em todas as épocas, fenômenos parecidos que aconteceram em uma época, depois voltaram a acontecer em outra, depois voltaram a acontecer em outra, e Jung colocou e condensou todas essas coisas dentro de um mesmo ambiente, vamos dizer, não um ambiente, uma caixinha, ou um copo, ou um recipiente, não, mas um ambiente de inconsciente coletivo, aonde todas as pessoas que carregavam o seu inconsciente pessoal tinham acesso a esse inconsciente coletivo, mas que também esse inconsciente coletivo, de alguma maneira, ele afeta o inconsciente pessoal. Ou seja, o inconsciente pessoal, ele, para Jung, estava sendo construído através desse inconsciente coletivo, que eram informações que já existiam, e que já existem e que sempre existirão, conforme Jung falou. Então ele foi muito profundo, não tem como a gente ficar aqui, eu ficaria horas falando dessa questão do inconsciente para Jung. Então a diferenciação que ele fez foi do inconsciente como algo que já era de alguma maneira vivido, mas que ficou guardado, que ficou esquecido ou ficou encoberto, e desse inconsciente coletivo que já carregava todas essas informações. Por isso que ele diz que isso já estava de alguma forma, a pessoa já sabia. Para Jung, estou falando isso aqui, a escola de Jung vai trazer essa tônica, ela vai trazer esse conjunto de informações sobre a questão, e aí o inconsciente pessoal na concepção da psicologia junguiana desempenha um papel fundamental na importância da produção dos sonhos, né, que Jung também trata, e é muito interessante, mas não vai dar para a gente aprofundar. Eu vou falar de Jung nas próximas... vai ter aula específica sobre Jung, aí eu vou poder falar mais profundidade sobre Jung. Eu só estou dando aqui uma pincelada do que Jung tratou de inconsciente. Aí ele vem trazendo a questão de arquétipos, símbolos e arquétipos. Aí esse mundo arquetípico é muito profundo, os símbolos vão tomando conta, porque arquétipo, o que é arquétipo? Arquétipo é uma linguagem não falada, então é algo representado por alguma coisa que não se precisa falar. Um exemplo aqui, como que uma criança sabe que aquela bombinha de combustível é um posto, quando ele olha lá na beira da estrada e a criança fala, ali papai, ali um posto. Quem ensinou para aquela criança que ali tinha um posto? Quem ensinou para aquela criança que uma caminha lá
é um hotel, entende? E quem ensinou para aquela criança que um prato com um garfo, com a faca, é um restaurante? Então é isso que Jung vai trabalhar como arquétipo. Então nós estamos recheados de arquétipos o tempo todo. São coisas que a gente bate o olho e já sabe o que é. Por exemplo, o McDonald's, aquele M, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, aquela marca, aquele arquétipo, aquela simbologia já está implícita na sociedade como arquétipo. Então, estou dando só aqui alguns exemplos de arquétipo e símbolos para que você saiba quem tratou dessas coisas foi Jung. Em seus 30 e tantos títulos de livros, ele foi colocando essas coisas muito aprofundadas, muitas viagens também mais profundas de questões que são questionáveis, enfim, que nós não vamos entrar aqui agora. Mas Jung, então, aprofundou isso aqui dentro da questão do inconsciente, olhando com esse olhar, com esse crivo um pouco diferente de Lacan e um pouco diferente de Freud. Então a gente encerra aqui essa tríade sobre o inconsciente para que possa aí facilitar o seu entendimento aí no nosso curso. Um abraço, muito obrigado e até a nossa próxima aula.